So I'll start in English just to say I'm sorry, but I will continue like in Portuguese because the whole process of writing has been in Portuguese, and this is still an ongoing draft. But yeah, I'll be kind of switching between Portuguese and English with the quotes and stuff. And hey, that's it. Eu posso começar tentando explicar a nomenclatura do título do trabalho, que se chama, ou pelo menos não tem nenhuma pronúncia exata, mas poderia ser @D ou @D, que é justamente assim um termo que eu uso como dispositivo teórico para interrogar uma questão que eu costumo chamar de fantasmagoria 3D, que é uma atualização. O artigo anterior que eu escrevi fala um pouco já sobre isso, e esse aqui é uma continuação desse trabalho, que é basicamente uma confusão entre o bidimensional e o tridimensional. E aqui eu vou usar dois termos, que é a renderização e o aumento, para falar um pouco mais sobre essa questão. Então, vamos a isso. Eu vou mostrar um pouco desses vídeos que são assim o ponto de partida para me questionar sobre isso. E daqui a pouco eu falo um pouquinho. Eu decidi fazer isso num vídeo porque normalmente uma apresentação eu já vi ela falhar algumas vezes quando eu estou online. Mas eu vejo esses vídeos satisfatórios, que são mais ou menos um novo fenômeno do YouTube e da internet de uma forma geral, como uma prática meio simbiótica e uma reportagem mútua de interdependência entre o capitalismo de plataforma e a computação descentralizada. Ou seja, através da renderização e do aumento, e esses vídeos satisfatórios já eu vou dizer porque que eu acho que eles são uma renderização, eu acho que é possível fazer uma crítica do capitalismo a partir das suas geografias e o estado atual como uma precarização mesmo do espaço e dos territórios, que é feita através da ajuda dos sistemas digitais de relação ou as mídias sociais, como vocês quiserem chamar. Essa crítica vem de uma ótica social não hegemônica e autonomista, tentando entender quais os processos de controle que existem sobre a nossa vida, principalmente uma percepção mediática e estética do realismo capitalista, do Mark Fisher, e quais são essas possibilidades de futuro, não é? Apoiado por e espelhado em uma cultura visual de caráter hegemônico computacional, que eu chamo normalmente de 3D para facilitar as coisas, eu reconheço dentro desse sistema umas lógicas de consumo e reprodução semióticas bem específicas do processo que a gente está vivendo agora. Quando lá nos anos 60 o Engelbart fala de aumento do intelecto humano, a gente pode pensar que o Manovich, depois de muitos anos, vem para falar do aumento do espaço. E o aumento do espaço vem muito apoiado na percepção de um aumento assim, supostamente das capacidades nossas, mas também ele precisa explicar para as pessoas como o aumento acontece. E eu acredito que a renderização e a computação, a geração de imagens computacionais vem para introduzir uma questão cultural. Deixa eu dar uma pausa aqui nesse trabalho do Jody para seguir em frente. Desde os anos 90 bom, principalmente nos anos 90 e a produção hollywoodiana da ficção científica, a gente pode pensar que a cinematografia digital, esse CGI, introduz um espaço abstrato na cultura visual. E que isso vem, eu acredito que venha, para complementar a digitalização da estrutura burocrática e das relações de trabalho atuais. Então, assim, desde os anos 90 a gente passa por um processo de que essas imagens virtuais, ou a virtualização de um espaço físico, que eu vou falar também de GPS daqui a pouco, vem para complementar uma questão que hoje a gente vê como prática, ou seja, o capitalismo de plataforma ele precisa entender exatamente onde o espaço está e traduzi-lo para que os seus processos operativos funcionem. Então, assim, no paper que vocês vão ler em algum momento, eu
introduz ou volta a uma história que, a partir dos anos 60 e 70, a gente chama de Spatial Turn, que é o trabalho do Foucault, do Lefebvre, do Surtot, que viram as suas preocupações ao espaço, e vendo como que isso andou a partir da digitalização, onde a quantificação e a análise de dados e a ciência da informação se tornam frontais para a sociedade de controle e esse capitalismo globalizado e financiarizado. Da mesma forma, eu me interesso por um paralelo importante, que é também a transição da internet 1.0 para 2.0, onde foi o boom do Vale do Silício e aquele venture capital que fez com que o Vale do Silício conseguisse acontecer e que toda a mudança da internet para um espaço que, a princípio, parecia tão libertador e não hegemônico e comunitário se tornasse uma coisa instrumentalizada, mais uma vez, pelo capital. E, claramente, o que a gente pode ver no crescimento do capitalismo de plataforma é a ideia de startups, que, na verdade, é só um outro nome para esse venture capital. E, mais uma vez, esse investimento precoce torna um modelo econômico que parte de uma dominação social. Eles precisam ter controle do que vai acontecer para que o investimento feito nessa nova aposta tecnológica dê retorno. Então, assim, isso acontece não por coincidência na mesma época, nos anos 90, que eu disse agora sobre a inteligência, desculpa, sobre a ficção científica. E uma outra coisa que me interessa também é que desde os anos 90 os softwares culturais, como o Manovich diz, que são softwares feitos para criarem artefatos culturais, como as coisas de efeitos especiais, as modelagens tridimensionais, a realidade virtual, GPS, etc., deixam de ser exclusividade dos grandes estúdios de cinema, iniciando um processo de popularização ou democratização, como pode ser dito, das ferramentas de criação e ocupação desses mundos tridimensionais. Mas a grande questão aqui é pensar quando que a produção tridimensional ela é libertadora e quando que ela só contribui para essa fantasmagoria 3D, que é como eu chamo essa confusão que eu estou tentando explicar aqui, talvez de forma até mais confusa ainda. Me movendo para a ideia de renderização como um conceito social, um paradigma social, eu acho interessante a gente usar um anglicismo para falar dessa palavra, considerando que o realismo capitalista pode ser visto como um processo nótico global da experiência corporificada pela imagem, uma amálgama de projeções de algo que se pode chamar mundo. Nas políticas de renderização, a experiência realiza-se na visualização espacializada do que não está lá, ou seja, uma atualização tecnológica dos ecrãs modernos, mas uma manutenção do seu caráter ontológico. Desde sempre, as telas, os ecrãs, como dizem em Portugal, estão ali para te dizer o que você pode ver, mas não pode tocar. Então, assim, me interessa muito a questão da renderização, do que a gente não pode tocar dentro de um capitalismo que trabalha com os nossos desejos. Para falar sobre isso, então, eu me baseei principalmente na minha experiência como usuário dessas redes, que são Instagram e YouTube, principalmente durante a quarentena, né? E como que elas lidam com essa questão do espaço e como que elas lidam com a questão do 3D. O meu vídeo acabou, né? Porque ele é mais ou menos um loop que eu vou deixar rolando aqui. Mas deixa eu deixar isso parado aqui um pouquinho. Quando eu comecei a me interessar pelo Instagram como um lugar em que o 3D era interessante para mim, assim, ele vinha muito do uso desse telemóvel, de você se movimentar no espaço tendo um ecrã na sua mão, ou seja, aumentando esse espaço, mas aos poucos eu percebi também a partir do que a gente chama de filtros faciais, ou face filters, e dos tags, ou seja, do lugar onde você está e você postar exatamente onde você está no espaço, que a plataforma em si lida com o espaço de uma forma bem específica. E que é mais ou menos essa renderização, assim, a substituição de uma coisa que não está ali e que a gente pretende ou precisa criar. Então, além dos face filters, eu me movimento aqui para falar de vídeos satisfatórios, que é uma questão que parece ter uma forte relação com a dinâmica de sugestões e de explorar
que é uma questão das sugestões algorítmicas do Instagram, principalmente, do YouTube, e que se caracterizam por uma camada íntima da prática audiovisual, e os conteúdos que substituem a ação, ou seja, você não está fazendo algo, mas você está vendo alguém fazer algo. Então é um vídeo que constantemente retrata as mãos e os objetos e uma superfície bem limpa e assim, me interessa muito pensar por que a gente está vendo isso, por que a gente está precisando acessar esse tipo de conteúdo. Alguns deles eu vou dizer algumas coisas assim que são tags, inclusive o artigo eu pretendo juntar uma coleção de hashtags sobre esse assunto, mas que entre elas você pode pensar em slimes ou umas receitas mega elaboradas que tem vários queijos derretendo, ou life hacks, coisas que são muito úteis, mas que você nunca vai fazer, né? São muito úteis para sua vida, assim, soluções muito práticas, etc. E que muitas vezes são suficientes por serem vistas. Elas rapidamente entram numa camada do fetiche, em que pouco importa se o evento que leva aquele conteúdo é real ou não, se é artificial, se é verdade ou se é possível, mas a recompensa cognitiva em vê-lo ou ouvi-lo. E por isso a satisfação. Você se satisfaz em vê-lo, você não se satisfaz em repetir. Não é como um tutorial poderia ser dito, porque um tutorial é exatamente uma questão da educação e da libertação da sua possibilidade de fazer coisas e compartilhar conhecimento. Esses vídeos parecem ter uma outra capacidade, que é a de estagnação. E eu acho interessante também essa demonstração de fenômenos físicos e a qualidade quase tácita dessas imagens como uns gatilhos de prazer, porque eles automatizam a situação a sensação de dever cumprido, a motricidade mesmo, que resulta numa forma desejável. Um contraste claro entre o fazer, que está representado nesses vídeos, e a interface que a gente tem, que normalmente são os telemóveis, aquela interface vidrada, uma materialidade apática desse objeto, e que assim, é um contraste também muito direto com o espaço que a gente vive, assim. Essa dinâmica é muito importante de ser pensada dentro de um contexto das condições materiais que se tornam ou cada vez se mantêm precárias e os espaços de existência e moradia cada vez mais utilitários dentro dos centros urbanos. Ou seja, ver um vídeo de uma bancada limpa talvez seja o suficiente para uma pessoa se sentir satisfeita, já que ela não pode ter essa bancada ou esse tipo de material, essa quantidade exorbitante enfim, de materiais mesmo, de bens materiais que ele possa usar para ser criativo ou para exercitar algum tipo de artesanato ou hobby mesmo. Um dos textos muito importantes que eu li para pensar esse artigo é do Lib Reis, que na verdade, um aluno da graduação, mas que fala sobre o não relacional no ASMR, nesses vídeos satisfatórios, como uma possibilidade patológica do estranhamente satisfatório mesmo, como uma compulsão obsessiva interpassiva, que o Zizek também é um conceito que o Zizek usa para fazer o link com Marx sobre a alienação da produção. Ou seja, não é à toa que muitos desses vídeos são sobre a engenharia, são sobre máquinas que conseguem destruir coisas e construir coisas e ser perfeitas na forma de agir. Isso tem muito a ver com a alienação que o Marx chama dos meios de produção mesmo. Não importa muito bem como aquilo está aqui, o que importa é que está aqui. E eu acredito, assim, e na verdade o Reis ele fala muito bem sobre isso no artigo dele, que isso se potencializa pelo caráter algoritmo das redes sociais, que viabilizam. Ao invés de uma única imagem satisfatória ser forjada e disseminada, como o padrão dos mídias era, antes na televisão a gente tinha uma imagem que todo mundo tinha que se espelhar. Aqui, a segmentação da internet permite automatizar uma coleção de preferências, experienciadas em sua maioria de forma individualizada. Esse feed, essa seção explorar é altamente customizada. Então, ela não é compartilhada e ela se torna um espetáculo íntimo. Ela age diretamente no código das nossas subjetividades e uma manipulação do comportamento dos que se relacionam com esse sistema. A Laura Mulvey tem um fetiche ótimo. A Laura Mulvey tem um conceito que se relaciona muito com fetiche, com pornô, que é a escopofilia, que é o prazer de ver algo em detrimento de fazê-lo. E eu acho também bem importante assim, falar sobre isso. Já estamos acabando, Gabriel? Menotti? Já cheguei. Já.
Ui, tá bem. Dá para dar um tempinho a mais, na verdade, e desculpa te interromper, Gaspar, mas é que eu não estou vendo alguns participantes, e se eles não tiverem chegado no painel, talvez a gente possa estender a discussão. Tá bem. O Rômulo, o Marcos estão por aí, se puderem me dar um alô no chat. Obrigado, e desculpa, Gaspar, vamos estender mais um. Tranquilo. Eu sigo, então, tipo, para uma conclusão parcial desse trabalho, que de fato está sendo escrito ainda em um rascunho, que é o que isso tem a ver com plataformas como Uber, ou Glovo, ou Airbnb. A minha sensação, ou na verdade a minha pesquisa está levando a essa conclusão, de que o outro lado para essa renderização de uma realidade é o aumento, ou é a ideia de aumento que é vendida para nós a partir do capitalismo de plataforma. Ou seja, se eu preciso realizar algumas tarefas e eu não tenho as capacidades materiais, assim, existe um app para isso, né? Essa frase é ubíqua hoje em dia. Existe um app para isso. Então, se eu se me satisfico satisfatório quando eu estou vendo uma outra atividade ser feita, talvez pedir uma comida pelo Glovo ou pelo Uber Eats talvez seja o suficiente também. Então, essa é a questão. É uma automatização das nossas práticas socioespaciais. Você não se move mais na rua para ir atrás de uma comida ou de algum serviço. É, e é muito importante pensar também que esses serviços são não essenciais, assim, apesar de que em momentos, por exemplo, do Covid e da pandemia, as entregas são muito importantes. Em geral, você sabe que tipo o Uber, etc, é uma praticidade. Você poderia andar muitas vezes e você poderia pegar um transporte público. Então, assim, existe um encantamento. O Luckman, quando ele vai fazer uma crítica do Uber, ele fala muito sobre encapsulamento e encantamento dos usuários, assim. A gente te vende exatamente o que você não precisa, mas é mágico. É, enfim, são umas intervenções materiais no espaço urbano, no território urbano, que inegáveis, né? Uma das outras frases do Bicos do tempo de hoje seria "Don't work harder, work smarter". Então, é só uma questão de como você consegue aumentar a sua capacidade. Mas, no final das contas, é, uma crítica geral disso, uma crítica geral do 3D e etc., pode nos mostrar que, na verdade, seria a automatização, esse aumento do sistema, ele é um aumento do sistema por si, das próprias capacidades do sistema capitalista de fazer mais com a nossa, com o pouco que a gente dá para ele, que são nossos dados e nossas ações. Eu acho que eu posso ler um pequeno pedacinho do Psicopolíticas, do Byung-Chul Han, que fala sobre Smart Power. É basicamente assim é um resumo disso. Smart Power causes up the psyche rather than disciplining it through coercion or prohibition. It does not impose silence. Rather, it's constantly calling on us to confide, share, and participate. To communicate our opinions, needs, wishes, and preferences. To tell all about our lives. Friendly power proves more powerful, as it were, than purely repressive power. It manages not to be seen at all. It's spectral. Eu digo aqui, it's spectral. Today's crisis of freedom stems from the fact that operative technology of power does not negate or repress freedom so much as exploit it. Free choice is eliminated to make way for a free selection from among the items on offer. Então, esses itens oferecidos a nós, eles precisam ser repensados, assim. Em algum momento, a conclusão desse trabalho vai cruzar a renderização e aumento a partir de tecnologias emancipatórias. Então, assim, a minha pesquisa anda para isso, eu estou tentando um doutoramento para pensar essas práticas digitais que estão que propõem contranarrativas mesmo. Acho que fico por aqui.